Saudações, família Medito Amor. Vamos iniciar aqui a nossa live, né? Fazer o convite aqui para os nossos seguidores. Só um instante. Saudações. Vocês podem me confirmar se vocês estão escutando bem o áudio? Convidar aqui as irmãs. Só um instante, família. Tá ouvindo o áudio bem, então, né? Que eu vou ficar com fone de ouvido, que fica melhor por causa dos ruídos aqui em volta. Medita Amor, irmã. Convidar aqui as outras irmãs. Bendito amor. Estamos chegando todas aí aos poucos. Convidei aqui a irmã Tainã. E agora eu vou convidar a Rasta Flávia. Que aí já ficamos todas conectadas. E daremos início. Bom, já enviei o convite para as irmãs. Começar aqui. Medita Amor, rainha. Damos graças. Eu vou ter que entrar na live com ela. Tranquilo. Satisfação total aí a presença de todas. Saudações. Então, já estamos todos aqui, né? Algumas pessoas estão entrando ainda. Máximo respeito a todos presentes, todos e todas, né? E o propósito dessa live hoje, né? É para nós focarmos, né? Embasarmos sobre a importância da coroação, né? Do imperador da Etiópia, Haile Selassie, e Imperatriz Menem, né? É o aniversário 91, né? Desde o ano da coroação. Meu nome é Juliana, eu sou artesã do Piauí, Nordeste, né? E estamos aí aprendendo, né? Nessa caminhada da jornada da cultura Rastafari. Estão ouvindo bem, né? O meu áudio, estou falando baixo, tá dando para escutar. Máximo respeito, Sista Luísa. E é isso, né? Bom, primeiramente eu vou passar assim a minha visão a respeito, né, de por que é importante, né? Nós vamos fazer um revezamento aqui entre as irmãs, né? E cada uma vai passar sua visão a respeito da coroação.
tá? E eu vou dar início aqui. Então, a coroação que se deu no ano de 1930 foi o que disseminou, né, a força e a importância, né, da cultura Rastafari para o mundo, né? Mas como a cultura Rastafari é uma vivência natural, isso já era presente bem antes da coroação, né? Só que com o ato, o firmamento da coroação, isso se firmou mais forte, né? Porque 72 nações foram presenciar a coroação, né, do imperador da Etiópia e da imperatriz Menem, né? Isso foi um evento assim que marcou muito, né, várias e várias gerações, né? Não tem ainda 100 anos, mas foi muito marcante. E marcante ainda também pelo fato de que o imperador Haile Selassie, né, no ato da sua coroação, quis que a imperatriz fosse coroada junto com ele, lado a lado, né, igualdade, alfa e ômega, né, porque uma árvore para dar fruto, ela precisa da vitalidade do sol e do magnetismo da lua, né, é um trabalho conjunto. Então, Haile Selassie tinha essa sabedoria, né, e tinha esse discernimento, né, de entender que ele precisava da sua rainha ali ao lado, naquele momento solene também, né, diante de 72 nações que estiveram presentes. E isso marcou, né, até nos dias de hoje. Isso é lembrado, isso é celebrado, né, e isso tem muita importância, Máximo respeito, Congonaia, todos que estão aí chegando, satisfação. E tem a questão também espiritual, né, que Haile Selassie foi o rei 225 desde o rei Davi, né, quando ele foi coroado imperador, né, Sua Majestade Imperial Haile Selassie, o poder da Santíssima Trindade, ele estava dando continuidade a esse ciclo, né, de reinados da dinastia salomônica, né, e é isso, assim, entrando nesse contexto histórico, né, nós não vamos nos estender muito nessa live pela questão do tempo, de 1 hora, né, e entrando mais nesse contexto histórico, tem todas essas questões que são de suma importância, né, para a cultura Rastafari do Brasil, do mundo, né, e é isso, Rastafari, bendito amor. A irmã Rasta Flávia caiu agora, vamos esperar ela retornar, que ela vai ser a próxima, né, para entrar com a sua fala. Deixa eu convidar ela aqui novamente, só um instante. Saudações, Sista. Tá tranquila aí a conexão? É porque aqui no sítio tá só saindo energia e voltando. A coroação se aproximando, aí as coisas ficam assim. Máximo respeito. Então, agora eu vou passar a fala, né, para a irmã Rasta Flávia. Gratidão aí por aceitar aí o convite, estar aqui, né, toda a sua jornada, é uma honra. Máximo respeito. Boa noite para todos. Uma transmissão. Vamos só, né? Tá muito altinho o som. Você está conseguindo escutar bem? Não. Tá um pouquinho longe, irmã, sua voz, assim. Sista, se tu puder aproximar um pouco do celular, fica melhor da gente escutar a sua voz. Melhorou agora? Melhorou. Bendita noite, eu estou muito grata de estar aqui no hoje, né? Acho que esse encontro é um encontro de
União mesmo, talvez hoje seja uma data marcante, assim, tanto para nós, né, mulheres africanas de diáspora aí com seus territórios, acho que já falei à tarde para nós. E Ô, irmã, essa mensagem, se oi, você, se você puder só tirar o som de fundo, fica melhor de escutar o seu áudio. Só um instante até retornar aí a conexão, que as tecnologias, né, quem mora em sítio, região de zona rural, é assim mesmo, é a conexão Wi-Fi da floresta, né? Vou chamar ela aqui novamente. Estamos aí conectados norte a sul, leste a oeste, nordeste, sudeste, família universal. Talvez uma sugestão, Sista, a próxima Sim, irmã pode falar, né? E assim que a irmã chegar, ela dá continuidade após a fala dela, né? sim. Só vou convidar ela aqui novamente, que aí já fica no jeito aqui a conexão com ela. Então, Sista Tainá, acho que você já pode entrar aí, né, dando a sua voz, a presença aqui é uma honra também, máximo respeito, que aí eu vou convidar aqui a irmã e ela prossegue a sequência. Tá certo. Damos graças. Vocês me ouvem bem? Sim. 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 Então, coração de celebração, damos graças por esse dia. Toda honra e toda glória ao nosso rei imperador, Haile Selassie Já, imperatriz Meneai Já, Rastafari. Honrada de estar aqui entre vocês, mulheres, potência. Também agradeço a todos que estão aqui, todas as mulheres aqui, todos os irmãos que estão somando aqui nessa live, junto conosco, nesse coração de celebração. Por todo o mundo, né, se celebra esse dia da coroação, que é um dia memorável para o mundo africano. Estão falando que não me ouve? Ficou mudo? Ela disse que agora retornou. Agora retornou, né, Sister Dani? Satisfação. Satisfação, minha irmã, Sister Dani, várias irmãs aí. Sister Daniela, que está em Argentina, veio somar. Isabel, Congonaya, Xeuim, máximo respeito a todos. E para falar sobre a coroação, né, nesse 91º aniversário da coroação, quase um centenário, né, dessa profecia que se inicia lá antes, né, de Rastafari. Ela se inicia com a perspectiva do etiopianismo, esse movimento da diáspora africana em retornar, né, o seu olhar, sua memória e seu espírito para a África, depois desse trágico momento que fomos arrancados, né, do continente africano por conta da colonização. Então, o etiopianismo ele vai lançar, né, nossa perspectiva, nosso olhar para a Etiópia, né, como a nação a ser exemplo e inspiração para o africano e para a diáspora, né,
E a partir desse legado de Etiópia e seu domínio, seu governo milenar, para que a gente pudesse se inspirar, né, em busca da nossa justiça, da nossa reparação, da nossa autonomia, que fosse restaurada, né? Então, essa data do 2 de novembro, ela é um marco também de uma transição para que esse olhar, essa busca em Etiópia, ela se torne um sistema espiritual, né? Quando fala Rastafari, nós estamos falando de uma luta, né, do povo preto por emancipação, mas nós estamos falando de uma luta que passa por todos os campos, né? Corpo, mente e espírito. Então, esse sistema espiritual, ele vem, né? Transpassa a nossa alma para que a gente reconheça sua majestade imperial, né? Como nossa cabeça, como o próprio nome Ras significa cabeça, né? Então, que seja a direção, né, que nossa cabeça, que nosso Ori vai seguir, né? Porque Rastafari, ele vem de uma reconfiguração de um sistema africano que está para a diáspora, para esse tempo agora, como um mecanismo para a gente se libertar. Então, quando eu conheço Rastafari, quando eu escuto Rastafari, é um testemunho, né? Rastafari quebra as correntes da escravidão mental e espiritual e me torna um novo ser, né? Então, nós todas que estamos aqui, e todas as irmãs que professam a fé em Rastafari, sabe bem do que é isso, né? Dessa espiritualidade, dessa cultura, dessa vivência que nós mantemos, né, todos os dias, que não parte dessa espiritualidade religiosa, mas de uma espiritualidade vivida todos os dias. E aí é isso, mas outra coisa importante que eu lembrei sobre a coroação que a Sista Juliana falou, desse movimento de Haile Selassie coroar, né, quebrar essa forma de coroação que a imperatriz era coroada alguns dias depois, né? Então ele vem com essa nova forma de fazer que seja instantâneo, né, do mesmo dia. E conversando com algumas irmãs mais velhas, Rastafari, elas também partilham dessa visão de que, na verdade, não foi uma quebra de uma tradição. Na verdade, ela foi uma retomada de tradição, porque a Etiópia, ela parte de um sistema em que nós, mulheres, sempre lideramos, sempre fomos líderes, mulheres que organizam a nossa comunidade e governamos também, né? Então, é mais um movimento de retomada de uma tradição, né? A gente tem o exemplo da própria Rainha de Sabá, o exemplo de Taitu, que foram mulheres que governaram e lideraram, e a Etiópia tem a sua história e orgulho dessa história, né, gravada aí, por conta também dessas mulheres que estiveram à frente, lado a lado, né? Então, Rastafari, ele não tem parte com essa disputa de gênero, porque nós compreendemos que o nosso trabalho, ele é familiar, ele é balanceado, né? Por isso o balanço alfa e ômega. Então, é mulher, homem, criança, mais velho, e assim a gente mantém a harmonia. Então, damos graças. Medita amor. Satisfação aí pela sua fala, muito bom, muito importante. Agora, né, como a Rasta Flávia está aí na função materna, a Sista Mariana pode entrar, né, com a sua fala, que vamos aí escutar. Gratidão a todos e todas aí que estão entrando agora, todos que estão presentes. Rasta Flávia? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo aí com a sua conexão? Tá, você tirou o som, né? Fica melhor agora pra gente escutar, viu? Eu acho que tava no celular, eu tô vendo o celular pra gente comunicar. Isso, sem o som de fundo fica melhor a conexão de áudio. Você pode entrar com a sua fala agora, tá tranquilo aí com a bebê?
E ela tá um pouquinho Pronto, ligada, meu. Durou. pronto. Então, pois você pode entrar aí com a sua fala, que aí depois a irmã Mariana fala, que aí a gente segue a sequência. Massa, damos graças. Bem, eu acho que eu gostaria de iniciar esse nosso relacionamento, primeiro dizendo que essa data de hoje, né, que antecede o dia da coroação, ela para mim está sendo nesse momento um, um marco, né? Vejamos que aqui está gente, você falou do Nordeste, de vários lugares, junta e também marcando o início um encontro, né? Eu acho que essa celebração ela tem muito da irmandade, do encontro, né? Do reconhecimento, da valoração, inclusive, do que está se propondo, né? Que é o algo novo. Eu estava aqui amamentando, mas escutando a irmã que me antecedeu, e eu acho que o que a gente pode ter de reflexo de tão valoroso, né? Para a data da coroação é que o que tem se renovado e o que foi apresentado pelo imperador e pela imperatriz, né, enquanto salto, mas também de ensinamento, né, que é o fato da imperatriz não ser coroada 3 dias após, né, a coroação do imperador, e sim lado a lado, estando juntos, mostrando o quanto a valorização da mulher preta também está nos nossos ensinamentos, né? Enquanto quebrar esse paradigma foi também trazer firmamento de que o novo também nos valoriza. Ter uma mulher africana na governança é uma realização, assim como nós aqui estamos juntas, né, nessa transmissão. Eu acho que a história ela né, valoriza muito o DNA dos homens, né? E eu sou grata por tudo que aprendi e venho aprendendo nos caminhos de Rastafari, mas saber em que as mulheres contam histórias e um referencial numa data tão importante como a data da manhã, para mim faz total conexão com como o novo, o novo fortalece os fundamentos aqui. Foi quebra de paradigma em que o equilíbrio está fortalecendo gerações, até porque é nessa geração de Salomão, que na casa desse trono de Davi, que mais nos inspira assim, saber que de nenhuma outra nação conseguiu garantir que em sua 200ª geração pudesse voltar para o trono, né? E em África se conseguiu. Então, é saber que afirmando novas práticas, né? Porque aquilo em 1930 também foi novo, né? Romper com essa barreira e trazer não só uma coroação magética, né? Para a imperatriz, mas uma coroação lado a lado real, né? Afinal, dos 72 das 72 nações que foram até a Etiópia cumprimentar e reverenciar Haile Selassie, também reverenciou a Imperatriz Menem. Então, foi uma lição, e é uma lição para as nações. Então, geração de nós para o nosso
uma referência de liberdade para os africanos, né? Saber que o trono, o trono que o leão conquistador vivificado para nós, hoje ele vive para nós, e saber de que esse trono é um trono de uma nação livre, né? Saber que a Etiópia não foi dominada, saber que é nesses ensinamentos que a gente tem enquanto referencial de pátria, né? Uma pátria que seus filhos, cujos filhos em diáspora aí pedem como repatriação, e seu líder já pensava nisso em 1930. E damos graças a cada momento. Saber também que os ensinamentos da Imperatriz para nós, mulheres pretas, sei que a gente preza muito, né, para falar de identidade, assim, porque a Imperatriz Menem, ela tem uma identidade, né, uma identidade muito forte, e se apresenta para nós enquanto referencial de mulher, criação do mundo. Eu acho que ter ela enquanto não só referência na enfermagem, mas no cuidado mesmo de uma nação, enfrentando tudo que ela enfrentou, saber que a jornada ela tem tempestades, né? Como teve também lá na Etiópia, mas que ela nos mostrou o quanto, né, vivificou e fortaleceu sua unidade, sua família, fortaleceu sua nação, conseguiu, entre educação, saúde, né, medicina, e conseguiu mostrar o quanto a mulher africana ela é centralidade e poder, e o quanto, ao lado do rei, essa data não poderia ficar na memória só de um dia, né? Mas de toda uma trajetória. Então, os graças pela data de amanhã, mas pela história que nos apresenta hoje e sempre, né? Graças a Deus. Satisfação aí, uma honra aí sua presença representando o Nordeste também, né? E aí com a bebê recém-nascida, né? Aí na sua vivência, sua jornada, é uma honra aqui a presença de todas e todos também que estão entrando. Só lembrando, se alguém quiser, né, acrescentar algo, fazer alguma pergunta, tem uma caixinha aqui, com um ponto de interrogação, você pode fazer uma pergunta e participar aqui com a gente também, viu? Nós ainda temos alguns minutos, acredito que temos 1 hora, né, de live. E é isso, agora a Sista Mariana de Paula, né, aí, São Paulo, vai entrar aí para continuar aí aqui a nossa troca, nosso relacionamento, né, com a representação amiga. Satisfação, Sista. Máxima gratidão a todos aqui presentes. Damos graças aos mais altos valores da vida. Aliás, Selassie Já, Rastafari, Krishna Selassie Já. Muito auspicioso, né? Conversar sobre esse tema. Um dia aí, antes dessa data tão maravilhosa que é a coroação. As irmãs vieram com falas incríveis, né? Já apontando coisas importantíssimas, né, dentro desse movimento, dessa data. E hoje aí eu vou cumprimentar um pouquinho, né? Ainda afirmando algumas coisas que elas já falaram, mas espero poder contribuir com essa fala de uma forma bem agradável a todos. Dia 2 de novembro de 1930, assumiu o trono da Etiópia, né? Haile Selassie e Krishna, juntos, lado a lado. Não era de costume isso acontecer,
Era de pessoa que a imperatriz ela fosse coroada sempre 2 dias depois, 3 dias após a coroação. Ela não tinha os direitos, né, dos procedimentos religiosos, que era se ela era coroada em casa, enquanto o imperador tinha toda uma cerimônia religiosa, né? Uma cerimônia bem simbólica. E pelo próprio imperador. Haile Selassie, ele mudou esse protocolo, né? Ele fez uma mudança muito significativa, né? A imperatriz Mene, ela foi coroada logo após a sua coroação. Ela foi ungida pelos arcebispos da Igreja Ortodoxa e assim ela assumiu a política, a religiosidade, a espiritualidade do trono etiopiano, né? Foram homenageados por 72 nações e juntos eles receberam todos os títulos, né? Sendo eles unidos como um só corpo. Um equilíbrio perfeito planetário aconteceu ali naquele momento, vejo eu, né? E um levante muito grande para a mulher começa nesse momento. A Empresa Menem, ela garante que nós mulheres tivesse igualdade, oportunidade, né? Como todos. E na época da coroação, as mulheres eram consideradas como uma segunda categoria, vamos dizer assim, né? Porque ainda mais as mulheres pretas, por conta da escravidão, por a falta, né, pela pouca educação. E nesse contexto, a empresa Menem coroada como a rainha preta africana soberana do lado da nossa majestade. Isso mostra o quanto a mulher, né, o imperador, ele quis mostrar a balança perfeita, o perfeito equilíbrio, né, do homem e da mulher. Ele mostrou, né, para o mundo a função, a vocação que a mulher deveria ter, assumiu essa vocação dentro dessa coroação. No dia 2, aqui no Brasil, normalmente a gente comemora o Dia de Finados, né? Que é um dia que a gente comemora os mortos, né? O fim. E eu vejo que é um fim de um movimento para um começo de uma nova vida, de um novo movimento, né? É um dia de vida e de cumprimento de uma profecia. Rastafari Makone, ele é coroado a Haile Selassie, o poderosa Santíssimo, o poder da Santíssima Trindade em terra, né? E lado a lado da sua real companheira, com toda a sua luta, com todas as suas dificuldades, eles conseguiram passar por momentos muito difíceis, né, com a invasão da Etiópia, mas eles saíram vitoriosos perante todas essas diversidades. Então, eu vejo que essa coroação, ela foi marcada por conta desse equilíbrio. O Haile Selassie, ele traz a visão da mulher e coloca ela no seu devido lugar, lado a lado. E hoje, eu vejo que precisamos trazer isso para a nossa vivência cada vez mais forte, cada vez com mais consciência, né? Quando a gente lembra do imperador, toda a profecia veio dele, né? Toda a profecia, todas as glórias veio dele, mas ele não deixou momento algum de exaltar a sua companheira, né? De exaltar a sua leal companheira nesse momento. Então eu vejo que essa coroação ela veio trazer um levante para a mulher, para o homem africano, para todos. Grata por ser uma mulher preta em diáspora e ter acesso a essas informações e poder racionar com as minhas irmãs, com os meus irmãos sobre isso, né? Porque através da fala a gente tem a possibilidade de se reeducar, de trazer um novo pensamento e de trazer a vida mesmo de uma forma real. 91 anos de coroação, quase 100 anos que isso aconteceu,
E aí eu gostaria de trazer uma reflexão que, na verdade, nem foi minha, foi de uma outra irmã que está aqui na live. Como o movimento Rastafari está muito forte, unido, mas como o movimento Rastafari, no tempo atual, está se desenvolvendo com essa coroação, como que está sendo esse movimento, essa visão do alfa e ômega nesse tempo. Então, precisamos só se atentar um pouquinho mais a essa ideia e de coração aberto, coração de celebração, de amor na casa de Israel, como diz o nosso irmão, valorizar esse movimento que está tão forte no tempo de hoje e cada vez mais se unificar. Porque foi isso que Haile Selassie desejava e esperava de nós, através da sua coroação. E para finalizar a minha fala, gostaria de ler uma frase que é assim, que o nosso imperador ele falou: olhamos para o futuro com serenidade, confiança e coragem. Hoje estamos a olhar não para a África livre, mas também para uma África unida. É uma história do povo preto, mas é uma história para todos. A redenção é de todos os povos, de todas as nações. Então, máximo coração de amor, máxima gratidão pela fala, pelo real momento, a todas as irmãs, a todos os irmãos. Gratidão, God bless. Deus abençoe, irmã. Damos graça, satisfação. Vou ler aqui uma pergunta que apareceu aqui. Deixa eu verificar. One Black Love está perguntando: celebração de vida em Prismenias Fall, estava grávida no dia da sua coroação? Sim, irmão. Então, eu já, num grupo de estudos, né, sobre a cultura Rastafari, eu já vi essa informação que ela estava grávida, para vocês verem, né? Imperatriz Menem, ela trabalhou arduamente, né? Eu já vejo assim, eu já observei que há muitos questionamentos em relação à nobreza, né, do imperador e da imperatriz. Ah, mas eles eram só nobres, ficavam lá no palácio, não tinham contato com o povo. E isso é um pouco deturpado, né, porque a imperatriz, ela atuou ativamente, né, fundando escolas, hospitais. A sua filha, a Imperatriz Taitu, estudou enfermagem, foi a primeira mulher etíope a se formar em enfermagem na Inglaterra, e ela estudou de igual para igual com as outras irmãs que estavam lá. Ela não teve privilégios porque era uma princesa, né? Então a Imperatriz, ela trabalhou, sim, ela inclusive até tem estudos que ela doou a coroa dela, da coroação, para a igreja, né, na época que a Itália, né, fascista, tentou invadir a Etiópia, atacou a Etiópia, né, ela era muito devota, né, né? Não estou concluindo o que o irmão fez, sim, eu já vi relatos que ela... Antes da ação também tem um vídeo no YouTube muito bom, né? Depois eu vou compartilhar nos stories aqui para quem quiser ver sobre o momento da coroação, antes, durante e depois. E aí mostra, né, que antes eles já estavam lá recebendo, porque foram 72 nações, né? Vocês imaginam, não foi 3 países, foram 72 nações do mundo que foram presenciar, né, a coroação histórica e profética, né? Foi um cumprimento. Retornou aqui, irmão? A irmã Cista está falando que travou. Retornou a conexão para todos? Para mim tá fluindo. Tranquilo. Tá, né? Então, eu vou continuar aqui, né? Sabe, vocês estão ouvindo, estão vendo, que no meu teve uma pausa aqui, mas retornou. Então, é isso, né?
durante essa coroação é importante porque, né, as pessoas ficam perguntando, mas Etiópia está tão longe, lá na África, e nós aqui no Brasil, qual a importância disso, né, para a gente aqui em diáspora, né, porque foi um evento profético, né, como eu falei, né, tem uns estudos, né, que inclusive eu estava lendo hoje, né, que o reverendo Maurice Werbis, né, já proclamava, né, que foi a frase que Garvey disseminou, né, olhem para a África, onde o rei negro será coroado. Quando chegar esse dia, o povo estará próximo à redenção do povo preto, né, e isso uns 10 anos antes, lá na Jamaica, né, e quando ocorreu a coroação, no dia 2 de novembro de 1930, foi uma confirmação, né, dessa profecia que estava sendo disseminada antes de acontecer, e fora outras questões bíblicas que há a conexão, né, com a coroação do imperador Haile Selassie, da imperatriz Menem, né, porque tem todo um simbolismo também, né, ele segurou um orbe de Cristo na terra, né, e ele segurou também um cetro de justiça, e esse cetro também simboliza o poder, né, do monarca como representante de Cristo na terra, né, então tudo tem um significado, tudo tem um simbolismo, não foi à toa que 72 nações foram presenciar esse evento, né, e não foi à toa que ele sentou no trono onde o mesmo rei Davi sentou, né, que vem lá da ancestralidade de Ruth, né? Então, tudo isso é história e profecia se cumprindo com uma vivência natural, né? Por isso que é importante, por isso que nós que reconhecemos isso, celebramos em coração, primeiramente, depois com Nayabing, com fogueira, né? Que Rastafari também é uma vivência de luta, né? Contra a opressão colonizadora que a todo instante está aí tentando nos colonizar, né? Nossas mentes, né? Falam histórias mentirosas para a gente nas escolas, não contam a história de África, né, da glória dos reis, né, como fala em Quebra-Negaste, né, quem não conhece esse estudo, leiam, busquem, né, e vamos nos reeducar, né, porque a Babilônia, ela só oprime, aliena e escraviza as mentes, e é isso. Mamma amiga Selassie, já Rastafari. Se alguém... eu vou verificar aqui, tem 2 perguntas, só um instante, tá, irmãs? Não era uma pergunta, era só um complemento. Celebração da vida, a empresa Asfal estava grávida. A pergunta que eu já tinha lido. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer algum complemento, tá? Está aberto. Ainda não apareceu nenhuma mensagem, né? Para encerrar a live. As irmãs também, se quiserem fazer mais algum complemento, Sista Tainá, aí representando Brasília, podem estar aberto aí a fala. Eu posso um pouquinho? Eu gostaria também de falar sobre o trabalho que está sendo feito aqui no Brasil por parte daqui, né, minha e de outros irmãos. Como foi falado, né, 91 anos de celebração. E no Brasil é muito recente, é recente a coroação, e no Brasil é mais recente ainda a cultura Rastafari. Mas, com essa troca, que hoje ela é mais possível com outros irmãos rastas no mundo, o próprio Congo Naya, que fez esse trabalho, né, de trazer o Rastafari, porque a gente conheceu o Rastafari muitos de nós viemos através da música reggae, e acabou que o Rastafari tomou, ao meu ver, ele tomou outros caminhos por conta de até quem está em acesso ao reggae, quem reproduz, né, as bandas de reggae. E aí eu acho que o Rastafari ficou um pouco desalinhado com a questão da luta racial, da luta do povo preto. E Congo Naya, ele vem... Congo Naya, ele tem a sede aqui em Brasília, então eu tive esse contato
né, aprendi sobre Rastafari a partir dessa referência, que me trouxe essa perspectiva de África mesmo, que eu vejo, sabe? Então, o Nayabing, por exemplo, por ser uma luta contra o opressor, seja branco ou preto, eu vejo que o Rastafari ele vem, mesmo sendo novo, ele é uma ordem de vida ancestral, mas ele se reconfigura com esse marco, né, da gente olhar para a África, olhar para esse rei, para essa nação livre, para que a gente se inspire e também faça esse movimento aqui da diáspora, né? Então, hoje eu estou fazendo parte também da Casa Nayabing Brasil, a partir da Ordem Nayabing, né, do Reino Teocrático Nayabing, que tem como sede a Casa Mãe na Jamaica. Então, a Ordem Nayabing, ela vem dessa forma, né, no sistema espiritual, como o Rastafari na nossa cabeça, e pensamos que essa cultura, para ser vivenciada, né, que não é uma religião, para ser ir lá na igreja e adorar, né, ela para ser vivenciada e ser partilhada entre os nossos, a gente precisa de um lugar, né, assim como a gente está usando esse lugar aqui virtual, é um lugar físico, porque precisamos, a nossa vivência, ela parte de alimentação, de pensamento, de literatura, de conhecimentos ancestrais, que por muitas vezes eles são invisibilizados. Então, o trabalho da Casa Nayabing Brasil é promover uma sede para que possamos ter uma biblioteca, um lugar para acolher nossas crianças, educar nossas crianças, para termos um tabernáculo Nayabing e dessa forma difundir o Rastafari de acordo com a conduta Nayabing, né? Porque quando nós nos organizamos a nível de administração, de direitos e tudo mais, o nosso movimento ele fortalece mais, né? Porque juntos somos mais fortes. Então, o trabalho que eu estou fazendo agora é estar nesse levante, né, com outros irmãos. Nós temos também uma página que é Casa Nayabing Brasil. Quem tiver interesse de conhecer mais, é só procurar esse arroba aqui no Instagram. E é isso, irmãs. Damos graças por esse dia, por essa vivência. Damos graças pela vida do Rei da Glória, Imperatriz Menem. Muitas graças. Gratidão, irmã, aí, pela fala, representação aí, né, da Casa Nayabing Brasil. Aqui, né, é importante haver articulação, unidade, movimento, né, e organização, porque aqui no Brasil precisa muito disso, né. Observo que em regiões próximas, né, Uruguai, Equador, Venezuela, Colômbia, eles são bem organizados, né, inclusive para conquistar direitos legais, que o Rastafari é deslegitimado perante a sociedade, e nós precisamos dessa legitimização, né, porque nós também podemos dialogar com os nossos direitos legais que temos, né, perante qualquer governo, né, até mesmo esse atual desgoverno que está aí, né, tem alguns direitos, por exemplo, a lei de igualdade racial, Rastafari entra, né, e pode também ter articulações a nível nacional e em unidade, né, só que atualmente está complicado, né, porque tanto retrocesso social, ambiental, né, que está acontecendo agora nesse momento, e Rastafari ele não é alienado ou separado da sociedade, ele também faz parte, né, porque é uma cultura totalmente, nós também estamos inseridos, né, porque quem tem transporte aqui sabe o preço que está a gasolina, né, quem é professor sabe o retrocesso que está acontecendo, né, quem mora em regiões de zona rural está sentindo o embate, né, com essas queimadas, com tudo isso e com todo esse descaso que está acontecendo atualmente,
né? Então, Rastafari também tem isso, né? Nós precisamos dessa legitimização social, e é importante havendo articulação e organização, né? A irmã Rastaflávia está ali com a conexão. Se você quiser complementar mais algo, irmã, já é 9h53, eu acredito que umas 10 horas, 10 e pouco, a live, né, vai se encerrar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, mais alguma complementação, né, porque no Instagram tem uma limitação do tempo, né, na live. Por isso que essa é mais para embasar essa questão da coroação, né? Deixar aí um registro que é importante, né? Nós já estamos na dinâmica de falar dos nossos Bom, trabalhos, né? então assim, para ir dando... O teu som tá interferindo um pouco no áudio, irmã. Agora vocês conseguem... Tem um som musical passando atrás? Está ouvindo algum som? Não. Tem algum som... É música? Tem algum som ligado. Isso. Pronto. É boa a música, mas é por causa da conexão mesmo. Então, irmã Rastaflávia, você quer complementar mais algo aí com a sua fala, para a gente ir dando Falar continuidade? Eu tinha perguntado se nós já estamos na dinâmica de comentar sobre os nossos trabalhos. Então, como são falas breves, né, que tivemos aqui por conta do tempo no Instagram, eu dei mais um espaço para, se as irmãs quisessem complementar mais algo, né. Mas, então, devido ao tempo, né, já está com quase 1 hora de live, e tem o tempo aqui no Instagram, eu acho que nós já podemos agora dar a fala, né, para cada uma falar sobre os seus trabalhos, seus projetos, né, e para a gente ir encerrando, né, a live. É muito bom racionar, dialogar, trocar, né, são palavra poder, mas tem esse tempo limite aqui do Instagram, né. Então, podemos começar aí com a irmã Rastaflávia, né, falando aí do seu trabalho, seus trabalhos, seus projetos, né, para a gente poder fazer aquele revezamento de falas e encerrar, né. Bom, obrigada. Acho que tem tudo a ver também com a sequência das nossas fazências, né? Cada eu e eu aqui tem trabalhado do seu jeitinho nessas fazências aí, nessas regiões territórias. E aqui também não é diferente, né? A irmã falou aí um pouco sobre os caminhos que a música reggae tem levado, né, à visão da área. E para mim o quanto ela tem edificado matrigestões, pelo menos para mim e para outras mães, que tá nessa pegada de fazências, né, suas individuais e coletivas, que a Irmandade também tem dito, né, e que os nossos trabalhos sejam propagados aí. E na minha vida, na minha jornada, tem sido esse ano foi um ano de trabalho, mesmo essas turbulências de pandemia, mas o projeto que eu faço parte, né, que sou matriz gestora com outra irmã potente, que é a Núbia, que é o Precious Reg Woman, e traz vozes de mulheres negras para a diáspora e para essa. E esse ano a gente colocou poesia e música reggae, trouxe mestres de cerimônia para fazer essa experiência. E é certo. E a ideia é dar continuidade a esse projeto. A cultura, ela precisa ser edificada também por nós, né? Já que, como a irmã tinha abordado aí antes,
Os ataques são muitos, né? Depois de direitos, né? Enquanto sujeitos políticos, enquanto sujeitas políticas, né? E é na cultura que eu tenho me reafirmado nisso. Então, para além da cultura reggae, né? A cultura da identidade Rastafari, enquanto mulher preta africana. Então, o trabalho tem se reafirmado muito nisso. Me sinto muito abençoada também aí pela disseminação. Outras e outros têm dado, né? Diante da cultura mesmo na pandemia, trabalhos. E é isso. Que consiga semear e ecoar mais vozes, né? Espero que outras irmãs também vão ver a mensagem sendo ecoada e edificada entre nós e entre todos, para todos a mensagem. Damos graças, irmã, máximo respeito. Como é mesmo o nome da página que você é matriz gestora, que é o movimento de reggae em Pernambuco? Reggae Woman. Depois eu vou deixar aqui para a galera acompanhar, né, seu trabalho. Você pode falar novamente, que eu digito aqui para quem quiser acompanhar. Press Reggae Woman. Vou digitar aqui. Então, por que você pegou aí? Calma. Calma, vamos um pouquinho. Na nossa transmissão. Encontrei aqui. Então, quem quiser acompanhar o trabalho, né, da irmã, como o trabalho com a música reggae, Precious Reggae Woman, né, cultura reggae aí conectada, né, com a cultura Rastafari. E Sister Tainan, você pode falar um pouco assim dos seus trabalhos, seus projetos, né? Eu tirei o fone, dá para me ouvir? Assim? O bebê tá tocando terror aqui também. Então, eu acabei falando naquela hora dos trabalhos, assim, que eu sou educadora, trabalho com arte, na verdade sou professora de arte, e venho pesquisando, né, métodos, conhecimentos africanos, né, para trabalhar a educação afrocentrada nas escolas, né, sou professora de escola pública aqui em Brasília. E aí acabei falando um pouco do trabalho que eu estou fazendo na Casa Nyabing, Brasil também, né, que é um trabalho Rastafari, que é alinhado, né, como eu falei, a Casa Nyabing, ela tem, a própria estrutura dela é voltada para a educação também das crianças, dos nossos jovens, né, da nossa própria comunidade. Então, é por esse caminho, assim, que eu estou passando. E aí é isso, eu vou deixar aqui o arroba também desses trabalhos que estão sendo feitos lá pela casa, para quem tiver interesse em conhecer melhor. Satisfação, Sister, máximo respeito. E Sister Mariana, né, sei das terapias, cuidadora aí de vidas, saúde, fala aí um pouquinho pra gente aí dos seus trabalhos aí, de Aworks. Assim como a Imperatriz Menem dedicou muito a sua vida no cuidado com as mulheres, na saúde das mulheres, com a saúde do corpo físico, além do corpo espiritual e mental, porque ela era uma mulher que, além de ajudar a criar, construir escolas, lugares, né, ela contribuiu muito com a saúde. Então, através desse exemplo, eu busco, através das terapias, poder levar o bem-estar, a saúde emocional, a saúde mental e a saúde física também, né?
Então, os meus trabalhos, eles são trabalhos terapêuticos, e eu convido todos, aqueles que querem adentrar, conhecer um pouquinho dessa vivência do cuidado do corpo, da mente, poder conhecer um pouquinho sobre a saúde natural, né? Através das nossas ideias Rastafari, através de outras linhas de terapias também, me coloco à disposição sempre. Dou graça pelo exemplo impecável da nossa imperatriz, juntamente do nosso imperador, que deixou esse legado maravilhoso, e através desse legado, eu, irmã, como outras irmãs, também se dedicam a esse trabalho de diversas formas, adiar também, fazendo o seu trabalho, a sua vivência de uma forma do Levante Rastafari, seja lá em que linha que seja. Então, é isso. Damos graças. Eu havia informado, né, se alguém quisesse fazer uma pergunta ou acrescentar alguma fala, né, eu vi aqui que nas mensagens tem uma pergunta da Kimatica Music, ele perguntou: Rastafari, saudações, falando de Livet, qual é a responsabilidade da mulher em nossa cultura? Alguma das irmãs quer responder essa pergunta? Posso responder. Dentro da minha visão, do meu estudo, do meu conhecimento, o trabalho da mulher é da unificação e ensinar os seus filhos, ensinar a sua comunidade, né, através de todas as formas possíveis, auxiliar através de uma alimentação, auxiliar através das ervas, né, e de uma forma política, contribuir, né, com a caridade, o trabalho da caridade, dos resgates da nossa cultura como um todo. Eu vejo que nós, mulheres, temos um dom, né, da criação, da educação. Eu vejo que esse é um dos nossos maiores trabalhos aqui na Terra, através da educação, retificar o nosso povo. Acho que é isso. Se alguma irmã quiser cumprimentar. Máximo respeito. Tem até o provérbio africano, né, que diz, ao educar o homem, se educa o indivíduo, ao educar uma mulher, se educa uma nação. Né, uma nação é todo um povo, toda uma geração, né, porque a cultura africana, ou a cultura Rastafari, é africana, né, e dentro da cultura africana, na sua ancestralidade, ela é matrilinear, né, tem a questão da relação patriarcal, né, com os profetas, né, com os grandes abas aí, pai Abraão, né, mas a mulher, né, é a mulher que provém toda a vida, né, em equilíbrio, né, com a força alfa, né, que como havia falado no começo, uma árvore para ela dar fruto, ela precisa da vitalidade do sol e do magnetismo da lua. Sem esse trabalho conjunto, ela não vai gerar o fruto, né, ela não vai levantar seiva para ter força, né, no tronco, no caule, para florir, né, e para ser fecundada, né, ela vai precisar desse trabalho conjunto, né, e nós somos como as plantinhas também, né, saímos ali, submergimos da terra, buscando a luz do sol para ter vitalidade, né, e é um trabalho conjunto, né, mas a mulher é que é essa grande fonte, né, então tal que é pouco falado sobre Ruth. Ruth é uma ancestral que tem muita importância na história do rei Davi, né, porque ela era ela respigava nos campos, ela catava restos de colheitas, né, em campos quando ela migrou, né, com a sua sogra. E ela era muito discriminada, porque ela era moabita, né, descendente da linhagem de Moabe, né, e ela fez uma aliança com Boaz e gerou, eu não lembro agora o nome do primeiro, Obed, né, e Obed gerou Jessé, né, Jessé é o pai do rei Davi, e ela é uma ancestral de Davi, né, uma mulher simples, que veio, né, do humilde ali do campo, chegou até o rei Davi, né, então, a mulher, né, a função amiga, tem essa potência que merece, que precisa ser respeitada e entrar em equilíbrio, né, homem, mulher, alfa e ômega, dia e noite, né, Rastafari, cabeça da criação, filhos e filhas, aiwatas, dautas,
dadas e úteis, né? Então, se mais alguma irmã quiser complementar, só falando um pouco assim, eu trabalho com artesanato, né? Tem uma página chamada Plenoma Artes, que é um trabalho que eu faço com meu companheiro, e essa é a minha área, né, de trabalho, artesanato, o máximo respeito às irmãs aí que trabalham com educação, admiro muito, assim, professoras, educadoras, né, e as terapeutas, porque são trabalhos muito honoráveis, né, que é muito necessário, né, ainda mais atualmente, em meio a uma sociedade que está um pouco doente, né, assim, precisando mesmo de cuidado mental, cuidado físico, de vitalidade e de reeducação. E é isso, máximo respeito. Se mais alguém aqui que está aqui quiser complementar alguma fala, né? Chegou aqui algumas irmãs honoráveis, Niara Sawabona, máximo respeito, Sista Dani, né? Sista Luísa, né? Alguém quiser deixar alguma fala, fazer alguma pergunta, vamos aí interagir. A Emprestamisa, né? Da Casa Bobo, coração de unidade, coração de celebração. Está aberto aí o espaço, ainda não chegou aqui o aviso. Achei até que ia ser só 1 hora batido, mas está dando para racionar mais um pouco. E é isso. Irmãs, queria só complementar aí essa fala aí das irmãs sobre a importância da mulher, né? Que eu vejo também como a mulher sendo um agente estabilizador da comunidade, porque nós que mantemos a vida nessa comunidade, porque nós geramos, e ao mesmo tempo, diante de todo o contexto que a nossa história passou e esse momento de renascimento africano, então o ventre africano, a mulher africana, ela vem nesse lugar de regenerar, né? Quando cuidamos do nosso ventre, cuidamos da próxima geração que virá, né? Vamos receber também esse ancestral nesse plano terreno. Então, somos esse portal. E estabilizador, né? Mantemos esse equilíbrio. Quando a Imperatriz Menem faz o seu discurso contra a guerra etíope, né? Etíope contra a Itália, ela fala diretamente para todas as mulheres, né? Fala diretamente para as mulheres italianas também, porque com a guerra nós perdemos os nossos filhos, nós perdemos os nossos maridos, os nossos irmãos, e nenhuma mulher gostaria de perder, né? Um filho ou alguém da família. Então, mais uma vez, nós nos colocamos como esse agente estabilizador, né, da nação, esse ventre que vai proteger, que vai criar, que vai nutrir, que vai educar. Então, todos esses papéis passam pela energia ômega, que nós, não só nós mulheres temos, né, mas os irmãos também carregam essa energia dentro do corpo, assim como a gente também carrega a energia alfa. É tanto que fala que nós somos as mulheres desse povo, então, se os irmãos, se os homens falharem, nós estaremos aqui para manter esse legado, né? E foi isso que as líderes, as Kandaks fizeram, né? E deixaram esse exemplo na nossa história. Então, eu vejo o papel da mulher sendo bem profundo, bem tudo isso, assim, sabe? Certeza, né? Potência. Então, irmãs, já temos então assim já 1 hora de live, deu para a gente, né, expandir aí a visão, deixar aí uma fala, uma palavra, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tem a caixinha aqui de perguntas para interagir, né? A gente fazer essa troca conjunta é muito importante, né? Porque nós aprendemos uns com os outros, né? Cada um tem algo a passar. E é isso. Se ninguém mais tiver alguma pergunta, nós já estamos aqui com 1 hora. Nós vamos já encerrar, né? Aqui a live. Alguém aí falou algo? Porque meu áudio está com eco.
Não tô te ouvindo, Sista. Não está escutando o meu áudio? Agora voltou. Tá, é porque estava com eco, eu estava escutando o meu áudio aqui no fundo. Niara Salbana, bendita e sagrada noite, Sista, só agradecer por esse relacionamento, damos graças pela força amiga que se manifesta. É isso mesmo, né? Porque é importante, né, essa integração entre as irmãs, porque eu já ouvi, assim, muito, né, de algumas pessoas, um pouco, falando assim, um pouco assim, que Rastafari era machista, né? Ah, mas essa cultura é muito machista, é só o homem e tal. E os irmãos, né, sobe um pouco ali a cabeça, a rainha, né, força, tal, coisa, né? Tá turpada, né? Porque como em todo a coisa do machismo, né? Se faz presente porque a nossa cultura, que nós fomos educados, né, aqui em Brasil, em outras diásporas, é machista, né? A mulher fica ali naquele patamar inferior, como submissa, como serva do homem, só que a cultura Rastafari, ela é esse equilíbrio, né? Alfa e ômega, porque nós temos a energia masculina e feminina, e quando Haile Selassie, no ato da coroação, né, botou a imperatriz para ser coroada junto com ele só afirmou mais forte isso, né? Porque houve outras imperatrizes, né? Antes teve a rainha de Sabá, teve a Empresáldito, né, que ela antecedeu ele, né, e teve a Imperatriz Taitu, né, que ela teve um papel muito importante na Etiópia, na época que a Itália tentou invadir e houve a Batalha de Adoa, né, que até hoje deveria ser falado nas escolas, não falam, né, mas ela teve essa participação ativa mesmo, né, com o Imperador Menelik II, ela era uma estrategista fina, Haile Selassie se inspirava nela, ele fala dela, né, na sua autobiografia, fala que ela inspirou ele, porque ele era diplomata, né? Ele tinha essa figura espiritual, mas Haile Selassie era um diplomata, né? Político, estrategista também, não deixou de ser. Então, tal que ele fez aliança com vários países, né? Até com o Japão, né? E a Etiópia tem essa relevância histórica mundialmente, né? Por isso que a coroação é celebrada mundialmente, porque a Etiópia é a nossa terra ancestral, raiz da humanidade, né? Não tem mais nem o que questionar, já tem vários estudos comprovando isso, né? Terra de Kush, Kemet também, né? África é a raiz da humanidade, né? E quando houve a coroação lá em África, né? E isso marcou mais ainda, né? A importância dessa terra ancestral para toda a humanidade. Eu vi aqui uma pergunta antes da gente encerrar. A Nádia, minha irmã lá do Piauí, só gratidão por esse momento, saudações, queridas irmãs, de abençoe, irmã linda. Então é isso, família. Muito bom. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Máximo respeito a todos, né, que dedicaram aí um tempo, né, para escutar, para participar, para a gente fazer essa troca, porque nós precisamos se conectar mais, né, aqui no Brasil, tem muita gente assim tocada ali no sítio, no mato, galera no gueto também, né, que Rastafari é gueto também, né, Rastafari não é uma coisa assim que está ali num grupinho, é uma vivência natural que tem em todos os cantos, né, quem se reconhece, quem não se reconhece é a vivência natural, né, então tá, que uma vez uma pessoa falando de dread, eu pergunto, né, que Rastafari, essa coisa com dread, porque assim, como é uma vivência natural, né, não que isso seja, somente isso seja um fator, mas nós cultuamos a nossa natureza, deixando ela fluir, né. Antigamente, quando as pessoas não penteavam o cabelo dreadava. Isso do dread já veio bem antes, né, de 1930, né. A cultura africana ancestral já tem várias etnias, né, que cultuam, a etnia Hamer na Etiópia, né, tem várias. E é o cabelo natural, né, se você parar de pentear o cabelo, ele vai enrolar e vai dreadar, assim, né. Então, uma dessas questões, né, da vivência natural, cabelo natural, alimentação natural, né, luta, enfrentação, somente com o povo preto, né,
atualmente aí, né, com tanto extermínio, né, do povo preto, essa elite eugenista, racista, né, que fica aí matando o povo nas favelas. E é tudo isso, né, Rastafari, assim, na minha humilde visão. E é isso, família, máximo respeito, gratidão. Nós vamos encerrar aqui. Se alguma das irmãs quiser fazer alguma palavra final, podemos fazer um revezamento para poder encerrar. Massa. Eu gostaria de finalizar essa transmissão com o coração aberto, né, para essa personificação de hoje, para essa proposta de encontro, né? Foi de tamanha celebração para mim também estar em comunhão com vocês, ter a noção de que essa história ela está sendo semeada por nós aqui na transmissão. Agora, uma história de realeza africana, né? E que muito nos inspira, dando sequência aí à nossa trajetória, né? Que é uma trajetória de trono, de poder, uma trajetória também de ensinamentos muito antigos, né? Afinal, nós somos o princípio também. Então, reconhecer que isso está sendo semeado e fortalece aí uma história realmente de realeza. Então, reconhecer em nós essa história, né? E reconhecer Rastafari e reconhecer que essa coroação ela diz muito sobre nós, mesmo remetendo ao continente africano. Sista Tainan, quiser dar aí as suas palavras finais aí para a gente encerrar, e aí vai para irmã Mariana e a gente encerra. Novamente, coração de celebração, damos graças por esse dia de amanhã, dia glorioso para a nossa história. Queria dizer também que Rastafari já completa um século, pensar enquanto que nós estamos caminhando, né, dando continuidade aos passos dos nossos ancestrais, dos anciões que deixaram a ordem. Ele tá bravo. Aqui você. Esses anciões que deixaram a ordem, que deixou a conduta para Rastafari ser o que essa resistência. Tem que pegar aquilo lá tudo. É uma resistência global no mundo atual, né, que eu vejo. Já foi bom. E aí é isso, é um destino, um objetivo, um caminho. Vamos pra... Precisando da mãe. Sim. Satisfação, irmã. Gratidão aí pelas irmãs aí que estão com criança pequena, né? Se disponibilizaram para poder deixar aí sua fala, muito importante, né? Guerreiras, mão amiga. E Sista Mariana, aí, quais são as suas palavras aí finais, né, para a gente encerrar aqui? Eu vou deixar salvo aqui, e só lembrando que eu vou compartilhar depois aqui na página algumas informações sobre a coroação, né, para quem ainda não conhece, e indicar um vídeo no YouTube também, para vocês verem, muito bom, que é o vídeo da coroação. Então, Sista Mariana, sua fala aí, final, para a gente encerrar. Gratidão. Primeiramente, máxima gratidão a todos os irmãos, todas as irmãs que tiveram paciência de estar aqui uma hora, ouvindo as nossas falas, os nossos pensamentos, as nossas vivências, um pouco do nosso aprendizado. Máxima gratidão, honoráveis irmãs, por estarem aí nesse momento cuidando dos filhos de vocês, se dedicando também a mandar essa mensagem a outros corações. É muito bom, assim, poder ouvir esse barulho de criança, né? E poder sentir, assim, essa força de ômega mesmo, né? Esse trabalho que é a força da mulher. Faz tudo, presta atenção em tudo e está aqui, se dedicando sempre mais e mais ao próximo. Máxima gratidão mesmo por esse compromisso e por esse exemplo.
A minha fala, assim, final, é a fala para as pessoas, né? Hoje estamos aí comemorando já desde agora essa data tão importante da coroação, o dia de amanhã, um dia de festa. Em 1930, essa comemoração, ela durou uma semana, 7 dias de festa, então não pode ser diferente nos tempos atuais, né? Convido a todos a cantar para Já, cantar para a Imperatriz e levar seus pensamentos do seu coração, porque é uma data que a gente precisa trazer de dentro para fora, né? Trazer lá, elevar os nossos corações e depois, de alguma maneira, trazer isso para os outros, trazer isso para outras pessoas através de um canto, através de uma oração, um elevar de pensamento. Então, as casas Rastafari estão em festa, nossos corações estão em festas. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que Já Rastafari é água da fonte cristalina, ela é pura. Então, se você deseja conhecer sobre a história de África, sobre a história de Rastafari, vá tomar água lá na fonte, vá buscar a história do seu imperador, da sua imperatriz, busca conhecer as suas obras, né, o seu real legado. Então é isso, todo amor, toda guia, toda proteção a todos os irmãos, todas as minhas irmãs. Os 7 selos, eles foram abertos, eles foram liberados, então vamos desfrutar dessa profecia, né? Máxima gratidão. Com respeito, gratidão, damos graças aí, coração de celebração. Vou encerrar aqui a transmissão, tá, irmãs? Gratidão a todos, novamente, que se fizeram presente. Máximo respeito. Já Rastafari. Já Rastafari. Já. Rastafari.